Senhor, eu preciso de um milagre. Do pastor Benny Hinn. Adeus ao medo. Deus não promete que o caminho que o levará a receber o seu milagre vai estar livre de problemas. A estrada se encontra cheia de obstáculos e desvios de todo tipo. Sem dúvida, você vai enfrentar uma das forças mais destrutivas do inferno. Ela se manifestou contra os discípulos e contra os seguidores de Jesus e virá contra você. Qual vai ser o seu maior desafio? O medo, a ferramenta mais útil de Satanás. No momento em que começa a viver e agir pela fé e apoiado na palavra de Deus, você será alvo de um ataque. O medo vai surgir com tanta certeza quanto o sol sairá ao amanhecer. Você pode contar com isso. A pergunta não é se ele virá, mas como você irá tratar com ele. O diabo não pretende de modo algum deixá-lo só, especialmente se estiver andando pela fé. Ele tentará golpeá-lo com todas as forças da sua energia maligna. Quanto mais você serve ao Senhor, tanto mais Satanás vai atacá-lo. É algo que você enxerga. Ele virá contra você como fez com Abraão. Deus prometeu a Abraão que iria favorecê-lo para sempre. Ele disse: "E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis 12, 2 e 3. Abraão, pai da fé, que teve que enfrentar a força destrutiva de que estamos falando, o medo. Ele desmoronou por causa do medo, e Deus teve que repreendê-lo. O Senhor disse: "Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão." Gênesis 15, 1. O medo pode frustrar a proteção de Deus. O Senhor estava dizendo: se você tiver medo, não serei o seu escudo. O que ele temia? Deus prometera a Abraão que ele teria filhos e seria o pai de muitas nações. Ele estava agora temeroso de não ter filhos. Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? A mim não concedeste descendência. O medo, da mesma forma que a fé, é algo que você enxerga, é uma imagem. Abraão viu a si mesmo sem filhos e ficou amedrontado. Por isso Deus o repreendeu. Abraão estava em sua tenda cheio de ansiedade e temor. Deus lhe disse para levantar-se e sair. Era noite e o Senhor lhe falou: "Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar." E disse-lhe: "Assim será a tua semente." Gênesis 15, 5. Deus queria que Abraão começasse a contar as estrelas, porque a fé é como uma imagem. A seguir, o Senhor mudou a imagem para Abraão. De estrelas passou para filhos. Ele estava dizendo: não continue a se ver sozinho, mas sim com uma multidão. Veja os seus descendentes, veja o seu futuro. Quando Abraão não estava contando estrelas, ele contava grãos de areia. Deus lhe disse: multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Gênesis 22, 17. 1, 2, 3. Deus tirou de Abraão a imagem de temor e ordenou que visse uma imagem de fé. Ele deve ter contado por muito tempo, durante 14 longos anos. O que você acha que Abraão fez? Contou as estrelas e a areia. Por quê? Porque o medo continuava a envolvê-lo, obscurecendo a sua visão. Provérbios 29, 18 nos adverte que onde não há visão o povo perece. O medo não corre e se esconde, nem o diabo tira férias.
Você pode imaginar Abraão, quando o medo vinha sobre ele contando 1, 2, 3, 4, 5. Ele provavelmente andava com um balde cheio de areia. E à noite contava também enquanto esquadrinhava os céus. Sem dúvida, o medo é a ferramenta mais destrutiva de Satanás. A Escritura nos diz que o inferno ficará repleto por causa dele. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Desde que o medo é uma força assim tão poderosa, torna-se fácil compreender porque mais pessoas não são curadas. Uma lista dos temores das pessoas iria encher volumes. Recentemente, um homem foi curado milagrosamente em um serviço em nossa igreja. Não havia dúvidas quanto ao que o Senhor fizera para ele, mas fiquei abalado quando me procurou alguns dias mais tarde e disse: tenho medo de ficar doente outra vez. Não diga isso, aconselhei-o. Apague as palavras tenho medo da sua mente e dos seus lábios. Disse também: deixe de ver a si mesmo como doente e veja-se como são. Continue contando. Creio que é muito mais difícil contar estrelas e areia durante 14 anos do que crer em Deus para a cura do seu corpo. As pessoas devem ter chamado Abraão de louco, mas quando o seu primeiro filho nasceu, Deus disse: esse é um. Continue contando. Abraão deve estar olhando hoje lá do céu e dizendo: olhe para essa multidão. Ela continua crescendo, mas estrelas estão sendo agregadas. Deixe de considerar as barreiras que o rodeiam. Comece a crer na palavra. Comece a ver e a contar as estrelas. Brilho no mar. Depois do Senhor Jesus Cristo ter alimentado milagrosamente 5.000 pessoas, junto ao mar da Galileia, no fim da tarde, ele pediu aos discípulos que o deixassem sozinho, por algum tempo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Mateus 14:22. Depois, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Ele orou durante 10 a 12 horas, até a quarta vigília da noite, que era de madrugada, quando ainda estava escuro. Todos sabemos o que aconteceu a seguir. O barco dos discípulos estava no meio do mar, açoitado por uma grande tempestade. Jesus foi até eles, andando sobre as águas. O maior milagre não foi talvez o fato de Cristo andar sobre o mar, mas sim que os discípulos puderam vê-lo no escuro e em meio à tempestade. Como você acha que eles o viram? Creio que depois de orar 10 horas no monte, o Senhor estava na verdade brilhando. Havia um raio de luz indo na direção do barco. Jesus brilhava com a glória de Deus. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O Senhor lhes falou dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro, porém, não tinha certeza se era Jesus. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Não creio que Pedro tenha primeiro tentado experimentar se podia andar sobre a água. Ele saiu do barco e começou a andar. Não estava caminhando sobre a água. Creio que andava sobre a palavra que dissera: vem. Mas de repente, enquanto Pedro andava em direção ao brilho radiante de Cristo, sentiu um vento passar por ele e se encheu de terror. A Bíblia diz: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Estava escuro e ele provavelmente não podia enxergar muito bem a água. Como podia sentir o vento? Ele o sentiu mentalmente. Era uma imagem de medo. Ele estivera andando pela fé,
mas sentiu o vento e imaginou um desastre. O que aconteceu? Pedro começou a afundar. Ele gritou: Senhor, salva-me! E Jesus imediatamente estendeu a mão e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro ficou tão abalado que não respondeu. Eles entraram no barco. O vento cessou e cruzaram com toda a segurança para o outro lado. O Senhor ensinou a Pedro uma lição poderosa. Tudo é possível quando a fé é exercida, mas quando a palavra vem, foi substituída pelo vento e pela tormenta, ele começou a afundar. Em lugar de ter um ataque de ansiedade, comece a contar as suas estrelas, confessando as suas promessas e andando em direção ao Senhor Jesus. Diga adeus ao medo.